Olá pessoal, iniciamos então a semana número 4. Nessa semana nós vamos ver um pouco sobre máximo e divisor comum. De fato, eu quero lembrar vocês como é que trabalha com máximo e divisor comum. Na verdade, técnicas que vocês utilizarem com os alunos de vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem esse conhecimento, evidente, né? MDC então significa máximo e divisor comum. O máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais é o maior de seus divisores. Dois números naturais sempre têm divisores em comum. Muito bom. Os divisores de um número natural podem ser encontrados dividindo esse número pelos números naturais maiores que zero. Quando a divisão for exata, ou seja, quando o resto for zero, então tal número é divisor do número dado. Então olha só aqui o exemplo. Considera o número 30. 30 é divisível. Eu pego do maior para o menor. Sempre o que vai dividir esse número é a metade dele. Então 15. Depois eu vou descendo, encontro 10, depois o 6, depois o 5, o 3, o 2 e 1. Então todos esses números aqui são divisores de 30. O maior deles é sempre metade do valor. Assim chamamos esses números como os divisores do número 30. Como então calcular o MDC, o máximo divisor comum, de dois ou mais números? Nós temos duas técnicas, certo? Para poder calcular. Devemos usar ou a decomposição em fatores primos, ou a decomposição simultânea, uma das duas. Talvez vocês já utilizaram uma das duas com os estudantes de vocês, evidente. Eu vou demonstrar as duas, porque pode ser que você não tenha habilidade ou não tenha tanto conhecimento para poder utilizar a segunda. Decomposição por fatores primos, ela A decomposição por fatores primos, ela se trata da seguinte forma. Para poder encontrar o MDC da decomposição em fatores primos, devemos seguir as seguintes regras. Primeiro, decompor os números dados em fatores primos. Segundo, pegar os fatores primos comuns com seus menores expoentes. E terceiro, fazer o produto desses fatores. Vamos então fazer um exemplo aqui, ó. 16 e 24. Vou pegar o número 16 e vou fatorar ele para o número primo. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então vai ficar aqui 1, 2, 3, 4. 2 elevado a quarta. E 24. Vou pegar o número 24 e fazer o mesmo processo. Dividir por 2 dá 12, dividir por 2 dá 6, dividir por 2 dá 3, dividir por 3 dá 1. Então esse aqui é 2 a terceira vezes 3 a primeira. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor 2 a quarta e tenho 2 a terceira e tenho 3 a primeira. Para completar, aqui, ó, se lá eu tenho 3, aqui eu tenho que ter 3 também, só que aqui eu tenho 3 elevado a zero. Pergunta, qual é o menor deles? O menor do lado de cá é 3 elevado a zero e o menor é 2 a terceira. Do 3 é 3 a zero, do 2 é 2 a terceira. Portanto, o MDC entre o número 16 e o 24 vai ser 2 a terceira vezes 3 elevado a zero, ou seja, o MDC entre 16 e 24 vai ser o número 8. Então, o 8 é o maior divisor. O 8 divide 16 e o 8 divide 24. Não tem nenhum divisor maior que divide os dois ao mesmo tempo. Vamos ver mais um exemplo. Considere o número 30, 50 e 20. Eu vou pegar lá o 30. 30, olha lá. Por 2 é 15, por 3, né, é 5 e por 5 é 1. Então aqui ficou 2 a primeira, 3 a primeira e 5 a primeira. Número 50. Por 2 é 25, por 5 é 5 e por 5 é 1. Portanto, ficou 2 a primeira vezes 5 ao quadrado. E o número 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então aqui é 2 ao quadrado vezes 5 a primeira. Veja que todos eles têm 2, 3 e 5, aqui falta 3. Vou colocar 3 a 0. Aqui falta 3, vou colocar 3 a 0. Todos eles agora têm 2, 3 e 5.
Vou pegar o menor deles agora. Menor do 2. 2 a primeira, 2 a primeira, 2 a primeira. 2 ao quadrado. Menor é 2 a primeira. Menor do 3. 3 a primeira, 3 a 0, 3 a 0. O menor é 3 a 0. 5 a primeira, 5 ao quadrado, 5 a primeira. O menor é 5 a primeira. Logo, o MDC de 20, 30 e 50, coloquei na ordem aqui, né? Vai ser 2 a primeira, vezes 5 a primeira, vezes 3 a 0. Ou seja, o máximo divisor comum vai ser o número 10. Simples de fazer, certo? Então, esse método aqui, não sei se vocês já conheciam, tá certo? Mas está sendo apresentado para vocês poderem utilizar. Curiosidade, dois números são primos entre si se o maior divisor comum deles é o número 1. Exemplo, 13 e 5. O 13 e o 5, né, se você pegar aqui o 5, só vai ser dividido por 5, que é 1. Então aqui ficou 5 a 0. E o 13, ele já é primo, então vai ficar 13 a 1. Veja que aqui para completar eu coloco 13 a 0 e aqui para completar eu coloco 5 a 0. O menor do 5 é o 5 elevado a 0 e o menor do 13 é o 13 elevado a 0. Portanto, resposta 1. Então, quando o maior divisor comum entre eles é 1, é porque esses números são primos entre si. Curiosidade, vocês passarem para os estudantes de vocês. Decomposição simultânea. A decomposição simultânea, ou fatoração simultânea, porque é feito por fatoração, ela consiste em dividir várias vezes os números dados pelo menor fator primo. Se o número não for divisível pelo menor fator, ele deve ser repetido. O MDC é obtido pela multiplicação dos fatores primos comuns, ou seja, aqueles que dividem os números dados ao mesmo tempo. Então vamos ver exemplo aqui. Então vamos lá, 180, 240 e 270. O que está dizendo aqui? Que eu vou decompor dividindo por números primos. Quando não for possível dividir, eu devo repetir o número. 180, 240 e 270. Começo com 2. 90, 120, 135. Tem divisível por 2, vou novamente. 45, 60, 135 não dá, repete. Depois por 2 novamente. 45, 30 e 135. Depois por 2 novamente. 45, 15, 135. Veja que quando não dá para dividir, repete. Ó. Aqui deu para dividir todo mundo, dividir. A partir daqui, 135 não deu para dividir mais. Estou repetindo ele. A partir daqui, o 45 não deu para dividir mais. Continuei repetindo. Agora o próximo número é o 3. Ó. Vou colocar 3. Quando eu coloco 3, o primeiro número vira 15, o segundo 5 e 135 dá para dividir. Ó. 135 dividido por 3, critério de divisibilidade, né? 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3, então 135 também dá. 13 dá 4, baixa 1, 15 dá 5, 45. Dá para dividir por 3 ainda, porque o 15 dá para dividir, que dá 5. O 5 não dá, repete. O 45 fica 15. Dá para dividir por 3 novamente. 5, 5 e 5. E por último agora, dividir por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Muito bom. E agora? Está dizendo o seguinte, é obtido pela multiplicação dos fatores primos comuns. O que significa? Aquele que dividem todos os números dados ao mesmo tempo. Então vamos ver. Esse 2 aqui dividiu todo mundo ao mesmo tempo? Eu vou usar. Esse 2 não, porque repetiu um 3, 5. Ó. Repetiu um 3, 5 não, repetiu um 3, 5 não. E o 3 dividiu todo mundo? Dividiu, então esse 3 aqui usa. Esse 3 dividiu todo mundo? Não, não dividiu esse 5, então esse aqui não usa. Esse 3 também não dividiu esse 5, e esse 5 dividiu todo mundo. Então, fatores primos comuns ficou 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Ou seja, o MDC dos números 180, 240 e 270 é o número 30.
Muito bom. Tranquilo de resolver, né? Propriedades básicas. Dois números ou mais dados, se um deles é divisor de todos eles, então ele vai dividir todos eles e vai ser o seu máximo divisor comum. No caso aqui, ó, 3, 6 e 12. O 3 divide o 6 divide o 12, então o 3 é o divisor de 6 e 12, logo ele é o máximo divisor comum. Não precisa nem fazer a conta. Dois números consecutivos são sempre primos entre si. 25 e 26, por exemplo. 12 e 13, 15 e 16. O maior número que divide 25 e 26 é 1. Então, ele é o máximo divisor comum entre 25 e 26. Logo, 25 e 26 são primos. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido alguma técnica que vocês não utilizavam. Se não aprenderam, uma pena. Espero que tenham aprendido para poder melhorar o conhecimento de vocês. A ideia dessa semana, então, era relembrar algoritmos de determinação de MDC, máximo divisor comum. Nessa semana teremos alguns exercícios para que vocês aprimorem a técnica de calcular MDC.